Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, prosseguindo com o nosso assunto, né? Vamos hoje, então, discutir e conversar um pouco sobre as pteridófitas, tá certo? Pteros vem de embrião, porque quando essa plantinha está se desenvolvendo, ela fica enroladinha, parece um embrião lá numa fase do seu desenvolvimento, tá? Ela é mais evoluída elas são mais evoluídas do que as briófitas, né? Por quê? Porque nelas vão aparecer pela primeira vez os vasos condutores, o xilema e o floema, certo? Já tem raiz verdadeira, já tem caule verdadeiro, já tem folha verdadeira, tá? Mas elas têm ainda uma ligação, né, evolutiva com as briófitas, porque eles são dependentes, essas plantas são dependentes da água para a sua reprodução. E, assim como as briófitas, as pteridófitas não expõem os seus órgãos reprodutivos. A gente chama esse grupo, né, briófita e pteridófita, de criptógamas. É um termo que ainda é muito usado, né? E então a gente tem que saber disso. Criptógamos significa aqueles que não têm flores, não apresentam, não expõem os órgãos reprodutivos, tá? Então, lembrando, são plantas vasculares, certo? Não apresentam flores, né? São criptógamas, mas são dependentes da água para a sua reprodução. E como todas as divisões desse reino, apresentam alternância de geração. Um indivíduo adulto diploide e um indivíduo adulto haploide. Ok? Então vamos lá para as principais características das pteridófitas. Então, nós temos aqui como representantes mais comuns as samambaias, tá? Que é uma planta bastante comum, e as avencas, essas plantinhas aqui bem delicadas, tá? São bem conhecidas também, embora as pteridófitas sejam mais conhecidas, as samambaias sejam mais conhecidas do que as avencas e as salvíneas, e há umas outras plantas menos conhecidas. Tá? Pteris vem do grego, significa feto. Tá? Então, quando a plantinha está se desenvolvendo, ela se parece com o feto humano, daí a origem do nome dessa divisão. Beleza? As pteridófitas apresentam várias características que estão ausentes nos musgos, como eu já adiantei para vocês na nossa introdução. Então, possui vasocondutores de seiva, xilema e floema, são vasculares. As pteridófitas são vasculares, enquanto que as briófitas são avasculares. Ok? Pode atingir tamanho muito maior do que o dos musgos, né? Alguns metros já de altura, em função, segundo os estudiosos, pela presença desses vasos condutores, xilema e floema. Tá? E existem grandes samambaias, tá? Arborescentes, em forma de arbustos, né? Que pode atingir vários metros de altura, como o samambaia-açu. Tá? A samambaia amazônica pode chegar até 3 metros de comprimento. Certo? Então, aqui um representante dessas plantas aí. Tá? Outras características das pteridófitas. Como eu adiantei, possui raiz verdadeira subterrânea, tá? Possui caule verdadeiro, isso aqui é o caule, e aqui são as raízes. Isso aqui é subterrâneo, tá? Quase a gente não vê, tá? Os rizomas. E as folhas verdadeiras aqui vão saindo do caule, tá? Então, as folhas são cobertas por uma película impermeável, diferente das briófitas, que não tem essa película impermeável, essa cutícula aí para evitar a perda de água. Então, isso aqui, com essa presença dessa película impermeável, ela vai fazer com que a planta economize, né, água, perca água através da evaporação. Tá? O caule, na maioria dos casos, é subterrâneo ou rastejante, tá? Por isso, eles são chamados de rizoma, rizo de raiz, rizoma. Então,
caule subterrâneo, a samambaia, que é o mais, que cai mais em prova, né? A samambaia, o caule dela é do tipo rizoma, é um caule subterrâneo. Tá? Então, se você quiser fazer um filho dessa samambaia, né, como se diz na linguagem comum, você tem que tirar um pedaço disso aqui e levar para a sua casa, tipo de reprodução assexuada, embora isso aí é uma propagação que a gente chama vegetativa. Muito bem. Sobre a reprodução, que é o tema que mais é cobrado em prova. Eles querem que vocês comparem a reprodução das briófitas com das pteridófitas. Sempre que você for estudar esse tema, estude nessa perspectiva, comparando como é que se reproduz as briófitas, como é que se reproduz as pteridófitas. Esse é o motivo, geralmente, de questões de vestibular. Tá? Então, as pteridófitas apresentam um ciclo reprodutivo semelhante ao da briófita, com alternância de reprodução sexuada e assexuada. Indivíduos haploide e indivíduos diploide. Tá? Atentem bem, porque aqui nessa questão é que eles costumam colocar as perguntas no vestibular. Tá? Então, lá na folha, aqueles nódulos amarronzados que tem nas folhas são chamados de soros. Tá? Dentro desses soros estão os esporângios, certo? Que em determinada época do ano, certo? Onde tem as 4 estações do ano bem definidas, lá para setembro, por aí, esse esporângio vai se abrir e vai liberar o esporo. Tá? Então, esse aqui é o esporófito. E todo esporófito é o quê? Todo esporófito é diploide e produz esporos haploide por meiose, certo? Esses esporos, ao chegar em ambiente úmido, tá? Eles vão germinar, presta bem atenção, esses esporos vão germinar e originar esse indivíduo aqui jovem, tá? Então, aqui não há gameta. Então, esse indivíduo aqui é o gametófito e se originou de um esporo. Que tipo de reprodução foi essa aqui? Assexuada. Tá? O esporo é haploide. Esse indivíduo, chamado de prótalo ou protalo, é haploide. Certo? Esse indivíduo tem vida muito curta. Tá? Quase a gente não consegue ver. Então, aqui, nas pteridófitas, o gametófito tem vida curta. E o esporófito tem vida longa. Tá? A gente diz que aqui a geração permanente é o esporófito. A geração não duradoura é o gametófito, chamado de prótalo ou protalo. Esse indivíduo aqui é hermafrodita. Ele produz gameta masculino e gameta feminino. Ok? Então, ele tem lá aonde ele vai produzir o anterozoide, certo? O gameta masculino. E nele também tem a estrutura para formar o gameta feminino, a oosfera. Lembra que aqui são os gametas e aqui a estrutura dele. Ele é haploide, a oosfera é haploide, o anterozoide é haploide. Então, ocorreu mitose aqui. Tá? Presta atenção. Muito bem. Opa. O que vai acontecer? Vai acontecer o encontro do anterozoide com a oosfera e aqui, nessa estrutura aqui, vai surgir uma nova plantinha. Essa plantinha aqui, essa plantinha bem aqui, ela é diploide, porque ela se originou da fecundação desses dois gametas, certo? Então, aqui é reprodução sexuada. Esse indivíduo aqui é o indivíduo diploide, tá? É o esporófito, que ele vai crescer e vai formar, então, uma nova plantinha, certo? Então, essa parte aqui que você está vendo aqui, isso aqui é o esporófito. Ele se originou do encontro desses dois gametas aqui. Ele é diploide e aqui na folhinha, aqui nos soros, ele vai produzir esporos haploides que vão originar o protalo, que é haploide, que vai formar gametas haploide que vão se encontrar e formar uma nova plantinha.
Então vamos lá. Qual é a geração duradoura nas briófitas? É o gametófito. E a duradoura. E a não duradoura? O esporófito. Tá? Nas pteridófitas, qual é a geração duradoura? A geração duradoura é o esporófito e a geração não duradoura é o gametófito. Durante a evolução, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, o que vai acontecendo? Vai diminuindo o tempo de vida do gametófito e vai aumentando o tempo de vida do esporófito. Dos 4 grupos, o único que tem gametófito como geração duradoura são as briófitas. Tá? Lembra disso. O único grupo que tem como geração duradoura o gametófito são nas briófitas. Nas pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, a geração duradoura vai ser o esporófito. Ok? Então, também é dependente de água para a reprodução sexuada, por isso precisa estar em ambiente úmido e sombreado. As pteridófitas, como as briófitas, elas não gostam de luz incidindo diretamente sobre elas. Tem que ter uma quebra de luz. Então, o ambiente tem que ser úmido por causa da reprodução e tem que ser sombreado para elas poderem se desenvolver. Ok? Então, o que nós temos que guardar aqui? O ciclo. Eu tenho que saber quem é haploide, quem é diploide, quem produz gameta, quem produz esporo, como é que surge o esporófito, como é que surge o gametófito. Por esse motivo, nós vamos reforçar essa parte da reprodução das pteridófitas. Vamos lá. Acompanhe aqui no slide. Então, aqui nós temos o esporófito diploide. Tá? Aqui embaixo da folhinha nós temos o quê? Os soros. Certo? Que vão, lá está o esporângio. Como o esporângio faz parte desse indivíduo que é diploide, ele também é diploide. Dentro do esporângio são produzidos o quê? Os esporos. Esses esporos são produzidos através da meiose. Tá ligado? Então, o esporângio vai produzir o esporo por meiose. Portanto, o esporo é haploide. Em determinada época do ano, o esporângio se abre e libera os esporos, são carregados pelo vento. Certo? Esses esporos são o quê? São haploides. Tá? Encontrando o ambiente úmido e sombreado, o que vai acontecer com esse esporo? Ele vai germinar. O esporo é haploide, então esse indivíduo aqui é haploide. Tá? E o que ele vai dar origem? Vai dar origem a um indivíduo. Tá? Um indivíduo adulto. Que tipo de indivíduo? Haploide. Tá? Porque se originou desse esporo aqui. Tá? Como é o nome desse indivíduo? Prótalo ou protalo. Ele é o gametófito. Tá? Esse gametófito é haploide. Então, como é que surgiu esse indivíduo? Isso aqui é um indivíduo. Como é que ele surgiu? Por reprodução sexuada ou assexuada? Reprodução assexuada. Ele é haploide. Ele tem sexo separado ou ele é hermafrodita? Ele é hermafrodita, monóico. Ele produz gameta masculino e gameta feminino. Então, o que vai acontecer? Lá no arquegônio, uma parte dele, ele é haploide, o arquegônio é haploide, vai produzir o gameta feminino chamado oosfera, que também é haploide. Tá? Numa região dele aqui. Tá? Em outra região, tem o anterídeo. Tá? Então, ele tem os dois sexos. Tem o arquegônio feminino e o anterídeo masculino. Aqui no anterídeo, ele vai produzir o gameta anterozoide, que é o gameta masculino. Tá? Com a ajuda da água, porque ele é dependente da água para a reprodução, ele vai ao encontro da oosfera. Então, ele vai nadar lá, vai encontrar a oosfera e vai ocorrer a fecundação. Acontecendo a fecundação, vai juntar o anterozoide haploide com a oosfera haploide, vai formar um indivíduo diploide, tá? Que é o zigoto. Então, esse zigoto é diploide. Que tipo de reprodução aconteceu aqui?
Isso, reprodução sexuada. Então, esse indivíduo diploide, ele se originou através de uma reprodução sexuada. E esse indivíduo, então, ele vai formar um esporófito jovem. Está vendo aqui? Ó, aqui o gametófito vai morrer, ele tem vida curta, o gametófito depois disso. Depois de ter tido a fecundação, acabou a função dele. Então, ele morre, e quem vai germinar aqui vai ser o esporófito. Tá? Esse esporófito, ele é diploide, e ele vai formar, então, uma nova planta, que vai completar o ciclo. Então, nós temos um indivíduo diploide e um indivíduo haploide. Tá? Existe, o gametófito se origina através de reprodução assexuada e o esporófito se origina de reprodução sexuada. Certo? Qual é o indivíduo duradouro? Qual é a geração duradoura? Nas pteridófitas, é o esporófito ou é o gametófito? A geração duradoura é o esporófito. A não duradoura, o gametófito. O que as briófitas e as pteridófitas têm em comum? São dependentes da água para a reprodução. São criptógamas. Tá? E o que elas têm diferente? As pteridófitas são vasculares e as briófitas são avasculares. Certo? E qual é a outra diferença marcante entre esses dois grupos? Nas briófitas, a geração duradoura é o gametófito e a não duradoura é o esporófito. E nas pteridófitas, a geração duradoura é o esporófito e a geração não duradoura é o gametófito. Estudou isso, memorizou isso, entendeu direitinho, beleza. Se cair uma questão dessa na prova, é nós. Vamos ganhar essa questão, lembrando que para a gente ela vale 3 pontinhos lá no cômputo geral. Tá? Os soros produzem esporos, os quais caem em solos de germino, originando uma pequena planta chamada prótalo. Isso aqui, ó. Quando eu trabalhava como técnico agrícola no interior de São Paulo, uma vez uma senhora me chamou lá para eu ver a plantinha dela. Tinha comprado uma planta lá numa feira, uma samambaia, e estava dando uma ferrugem na folha. Ela estava lá com cotonete tirando esses pontinhos marrons aqui. Não faça isso. Mas por quê? Isso não é doença, isso é parte da planta, é a parte reprodutora da planta. Como é o nome dessas partes marronzinhas? Parece assim um veludozinho. São os soros. Aí dentro estão os esporângios que vão produzir os esporos. Ok? Como eu disse para vocês, a fase não duradoura das pteridófitas é o prótalo, tá? Que é o gametófito. Tá? E ele é muito difícil a gente ver. Aqui tem uma foto, tá? Essa foto não é minha, mas tem uma foto aqui dele, ó. E já está germinando aqui uma nova plantinha. Tá? Então, a fase duradoura, como já foi dito, para poder reafirmar aqui, é o esporófito. Beleza? O xaxim. Durante muito tempo, o homem, ele cortava uma samambaia, o seu caule, fatiava e fazia um vaso para plantar outra samambaia dentro. Né? Olha que coisa, como é que o homem é, né? E então, essa prática, e esse vaso que a gente tirava da samambaia, a gente chamava de xaxim, certo? Hoje, quase não existe mais essa samambaia para a gente fazer o xaxim. E esse que a gente compra aí nas lojas que vendem produto para casa, para ornamentação, para plantas e tal, aquela palha, aquilo é do coco. Nós estamos aproveitando a palha do coco para fazer o que era que a gente fazia com a samambaia. É dá um destino, né, mais nobre para a palha de coco, que não ficar ali amontoada, ali, acumulando lixo. Né? Então, vai evoluindo, mas é quase que a gente põe em risco de... Aliás, a gente pôs em risco de extinção o xaxim. Tá? O xaxim, então, é um material utilizado para a produção de vasos para plantas ornamentais. Ele é feito a partir daquela samambaia gigante, chega a 3 metros de altura, né? Chamada samambaia açu. Tá? Não sei se vocês sabem, açu significa gigante. Tá? Tudo que tiver açu, boiaçu, não sei o que é açu, tudo significa que é muito grande. Tá? Ele é aéreo, é um caule aéreo, diferente. Como eu disse lá, a maioria das pteridófitas, o caule é subterrâneo ou rastejante. Mas nesse caso aqui, ele é aéreo, e ele era cortado, então. Olha aí, olha que absurdo, gente.
matar uma samambaia para plantar outra samambaia dentro aqui, uma samambaia de metro, uma samambaia bonita, mas ela poderia muito bem, a gente já poderia ter pensado já bem antes em usar a palha do coco, outro tipo de fibra para fazer esses vasos, tá? Samambaia-açu é uma planta típica da Mata Atlântica e está ameaçada de extinção por causa da intensa exploração comercial. Por isso, a extração do xaxim hoje é proibida por lei. Então, precisou correr esse risco para a gente poder procurar uma alternativa àquilo, e hoje tem aí, está dando conta, né, muito bem as feitas com a palha do coco. Ok? A origem das pteridófitas. Então, as primeiras pteridófitas, elas apareceram há cerca de 430 milhões de anos e se diversificaram pelo ambiente terrestre, formando grandes florestas. Então, as pteridófitas já foram os vegetais mais abundantes do nosso planeta, tá? Conviveram ali junto com os grandes dinossauros, né? E depois elas foram, aos poucos, foram surgindo as gimnospermas, as angiospermas, e aos poucos foi diminuindo, né, esse domínio dela no ambiente terrestre. Tá? Essas florestas, grandes florestas de pteridófitas, elas vão dar origem aos grandes depósitos de carvão mineral, tá? Que a gente utiliza e utilizou muito, né, no passado aí nas indústrias. Tá? Então, as florestas de pteridófitas são cobertas por rochas sedimentares, vários períodos geológicos, né, 430 milhões de anos, não são 40 dias, 443 dias, né? E vão formar, então, um depósito de carvão mineral. Tá? É o carvão que a gente usa hoje aí para fazer o churrasco. Aqui lá, resto de madeira de construção, principalmente é usado para fazer aquele carvão. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre as pteridófitas. E o jogo aqui é o seguinte, é você estudar os dois grupos, sempre comparando um com o outro. Quando você vai estudar as briófitas, memorizou tudo aquilo que a gente já viu na aula passada, e você vai estudar a pteridófita, aqui é a forma de estudar, tá? E aí você vai comparar o que tem na pteridófita, o que surgiu na pteridófita que não tem na briófita. A gente chama isso de estudar do ponto de vista evolutivo, tá certo? E o que eles têm em comum? Faça um quadro, tá? Colocando nesse quadro o que tem de diferente e o que tem em comum. O que é exclusivo de um, o que é exclusivo do outro e o que é comum aos dois, certo? Acompanhe a aula através da apostila, né, o livro de sala, reforce o estudo lá no livro verde de vocês, número 2, tá? Faça as atividades, responda os exercícios, entre lá na plataforma do Poliedro, procure diversificar o seu estudo com outros materiais que existem à disposição de vocês lá, e qualquer dúvida nos procure para sanar eventuais dúvidas. Na próxima aula, galera, a gente vai estudar a gimnosperma. E o que acontece? Com a gimnosperma, a gente encerra o livro número 2, tá? Então, depois, as angiospermas, a gente já vai ver no livro 3. Conforme for o desenrolar desse processo que nós estamos passando de quarentena, de isolamento social, distanciamento social, talvez a gente já esteja em sala com vocês para falar sobre o livro 3. Mas aqui ainda está no livro 2. Muito obrigado. Bom proveito e até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Tchau, tchau.